Olá, dando início a mais uma aula aqui no canal Matemática no Degrau, com o professor Gelisson. E na aula de hoje, iremos estudar o gráfico da função exponencial no GeoGebra. Então, a gente vai verificar o comportamento do gráfico da função exponencial. Você vai aprender a definição básica referente ao gráfico, utilizando esse software chamado GeoGebra. Mas antes disso, se inscreva aí no canal, ative o sininho, dê um like. Vamos ajudar esse canal a crescer ainda mais. Conto com a participação de vocês, beleza? Então, aqui é a definição bem básica que você deve saber sobre função exponencial. Seja o número real positivo e diferente de 1, ó, 1a, seja a o número real positivo e diferente de 1, a pertencente aos reais positivo, ó, aqui diferente de 0, e a diferente de 1. Então, esse A ele deve ser o quê? Positivo, diferente de 0 e diferente de 1. Não deve ser 0 e nenhum. Isso deve ser o número positivo. Beleza? Esse é o A. Então, vocês devem observar essa definição para você entender lá no GeoGebra. Chamamos função exponencial de base A função que parte dos reais e chega nos reais positivo e diferente de 0, definida por f de x igual a elevado a x. Aqui nós temos uma função exponencial. Então, vai partir dos reais, aqui é o domínio dos reais, e vai chegar aqui no contradomínio, nos reais positivo e diferente de 0. Tranquilo? Beleza? Então, quando a gente estiver observando o gráfico lá no GeoGebra, aí você vai observar o valor de A. Se o valor de A for um número maior do que 1, ele não pode ser igual a 1, né? Não pode ser 0, nem um número menor do que 0. Número negativo. Então, quando o valor de A for um número maior do que 1, nós temos função crescente. Então, a função é crescente quando o valor de A é maior do que 1. A função é decrescente quando o valor de A vai estar entre 0 e 1. Não pode ser 1 e nem 0. Vai estar nesse intervalo entre 0 e 1. O valor de A. Quem é o valor de A, professor? É a nossa base aqui da função exponencial. A elevado ao número real x. Beleza? A elevado ao número real x. Esse A deve ser o quê? Positivo, diferente de 0 e diferente de 1. Na função, para ser crescente, o A, esse A deve ser um número maior que 1, ou seja, 2, 3, 4, assim por diante. Para ser decrescente, esse valor de A aqui tem que ser o número entre 0 e 1, só isso. Beleza? Se você compreender essa definição básica, você vai entender a função exponencial, o comportamento dela, a definição sobre função exponencial. Beleza? Como sempre eu falo aqui no canal, você só aprende matemática conhecendo as propriedades, as regras que está envolvido ali no meio. Beleza? Então fica aqui no canal que você vai entender de uma forma mais clara, mais simples, a função exponencial no GeoGebra. Beleza? Agora a gente vai lá para o GeoGebra para vocês verem o gráfico. Então, agora nós estamos observando aqui o GeoGebra. Você pode digitar aí no Google GeoGebra calculadora e vai aparecer essa aba aqui para vocês, onde vocês podem digitar aqui, ó, a função que vocês querem. Nesse caso aqui a gente vai estudar a função exponencial. Você escreve f de x igual 1a elevado ao número real x. Aí você vem aqui, ó, pega um quadradinho elevado ao quadrado para você colocar x em cima, tá aí, ó. Dá o enter. Aí já aparece aqui com o controle para a gente estudar o comportamento desse gráfico, como eu falei para vocês lá na definição básica. Então, aqui é a definição, como eu tinha falado, ó, f de x igual a elevado a x. A é a base, ela deve ser o quê? Diferente de 1, diferente de 0, não deve ser negativa, tem que ser um valor positivo, maior, ou seja, deve estar entre 0 e 1, ou maior do que 1. Beleza? Aí vocês podem ver aqui o intervalo, ó,
de A, variando entre menos 5 e 5, aqui eu posso modificar essa variação. Você vem aqui, configuração, aí procura aqui intervalo, deixa eu ver aqui se eu acho, intervalo, acho que não tem aqui cor, bora ver se tem aqui um intervalo, deixa eu apertar bem aqui agora. Configuração avançada, estilo, aqui a espessura, básico, definição. Não tem opção aqui de mudar. Não estou achando, mas tinha como mudar a variação aqui para mais. Configuração, bora ver por aqui. Tá aqui, contra deslizante, aqui. 10 e 10. Aí você muda aqui, ó. Deixa eu ver que não mudou daqui. Tá 5 aqui, vou colocar 10 também. Variando de menos 10 a 10. Para você entender. Beleza, aqui não mudou, mas tranquilo. Aqui 10. Então aqui a variação menos 10 a 10. O que essa variação aqui é o valor de A. Aqui vocês observam aqui, ó, ele está aqui em cima do 1. Aqui o valor de A está em cima do 1, então aqui o A é igual a 1. Se A é igual a 1, ó, aí vocês observam, nós temos uma reta paralela ao eixo x. Aqui não é uma função exponencial, por isso que o nosso valor de A não deve ser 1. Se tu tiver aqui na base 1 elevado a x, você tem um gráfico como seja uma função constante. Então aqui não é função exponencial. Sempre o gráfico da função exponencial vai passar pelo número 1, mas tem que ser assim, ó, desse formato aqui, ó. Aqui, assim, ó. Aqui, ó, é uma função exponencial. Esse é o formato dela. Ela passa paralela ao eixo de x, mas nunca trisca no eixo de x. Vai lá para o infinito. Se for dar um zoom aqui, ó, você vai observar que aqui nunca trisca no eixo de x. Aí, ó. Pode dar um zoom, dá para o infinito, ó. Você vai observar assim, vai haver um espaço. Beleza? Então ela nunca trisca no eixo de x, ela passa aqui bem reto ao eixo de x, nunca trisca. Aí você observa aqui, esse formato aqui, ó. Quanto mais eu cresço o valor de x, ó. 1, 2, 3, a função vai crescendo, ó. Aqui o ponto 1, liga aqui, ó. Vem aqui, se eu pegar o 2 aqui, vem para cá, mais ou menos aqui, pegar um valor para x aqui. Quem é esse valor para x? É o valor que você coloca aqui, ó, no lugar do x. Então, quanto mais você cresce o valor de x, ó, sendo 1 para x, depois o 2, o resultado que você encontra aqui, quando você aplica o 1 aqui e o 1 aqui, é a imagem. Então, se eu apliquei 1, encontrei um valor para cá, ó. Se eu apliquei o 2, encontrei um valor mais em cima. Então, você observa que no eixo de y aqui, ó, a função vai crescendo, ó. Quanto mais eu cresço para x, mais eu vou crescendo aqui em y. Porque o valor que você aplica aqui em x, você encontra outro valor. E o valor sempre vai ser um valor maior. Quanto maior o valor que você pega para x, maior vai ser o valor que você encontrar para y. Então, nesse caso aqui, ó, a função é crescente. A gente observou na definição, quando o valor de A é maior do que 1, aqui é 1,8, é um valor maior que 1, a função é crescente. Então, aqui bem explicado, ó. Se o valor de A for um valor entre 0 e 1, aqui, ó. Aqui, ó. 0,1 aqui não tem, como vocês já observaram. 0 e 1, 0,8. Olha só o formato, ó. Então, vem nesse sentido aqui agora. Decrescente, indo lá para o infinito. Então, aqui é uma função decrescente. A gente observou o valor de A está entre 0 e 1, função decrescente. Beleza? Função decrescente. Nesse sentido. Quanto mais você cresce o valor de x, ó, vou pegar aqui o menos 4, ó. Vou dar mais ou menos aqui, vou pegar o menos 1, ó. Eu estou crescendo aqui o valor de x
o valor de y aqui vem decrescendo, ó. Vou pegar aqui o 1, mais ou menos aqui. Se eu pegar o 2, ó, mais embaixo, pegar o 3, pegar o 5. Então, quanto mais eu cresço o valor de x aqui, ó, colocando valores aqui para x, eu encontro um valor que vai se aproximando aqui de zero. Então, aqui você observa que em relação ao eixo y, que vem decrescendo. Em relação à imagem, né, de cada valor que você coloca aqui para x crescendo. Então, quanto mais eu cresço o valor de x aqui, pegando valores para x aqui, encontrando a sua imagem, essa imagem sempre é um valor que se aproxima de zero. Então, vem decrescendo aqui no eixo de y, função decrescente. Então, aqui no nosso sentido aqui, ó, nesse sentido, função decrescente, o valor de a entre 0 e 1. Então, aqui se eu pegar aqui 0,1 aqui, ó. Cadê 0, outro valor aqui, 0,3, olha só como fica aqui, ó. Aí se você observar, se o valor de A for negativo, olha só, não tem um gráfico, o gráfico não aparece. Fica um gráfico que você não consegue observar, que não é um gráfico de uma função exponencial. Beleza, não se torna um gráfico. Olha só, olha aí, valor negativo, você não tem gráfico, ó. Então, quando você observa aqui o valor de A, menos 5,4, ó. E aqui vai modificando nosso valor de A elevado a x, ó. Ele não pode ser negativo, ó, como eu tinha falado para vocês. Sempre o valor positivo. Agora eu vou me aproximar aqui do zero. Quando é zero, você observa só uma reta na parte positiva de x. Deixa eu colocar aqui A sendo zero aqui para você observar. Se conseguir colocar, isso é para você entender. O A sendo zero. Não consigo cravar. Você está observando aqui quando o A está entre 0 e 1 aqui, ó, o comportamento da função aqui sempre decrescente. Ó. E aqui você pode observar com mais clareza. Não consigo aqui colocar um valor cravado aqui de 0. Deixa eu colocar aqui e escrever. Se consigo. Tá aí, ó. Sendo 0 aqui, essa aqui é a função, ó. Ela fica em cima do eixo de x. Beleza, mas não é função exponencial. A não deve ser 0. Você observar aqui quando está entre 0 e 1, função decrescente. E função aqui, ó, maior do que 1. Quando A é maior do que 1, a função aí é crescente, ó. Vocês estão observando, ó. Quanto mais eu cresço o valor de A, mais se aproxima o eixo aqui paralelo ao eixo de y. Beleza? Então aqui foi o estudo da função, comportamento dela, a função exponencial no GeoGebra. Como vocês estão observando, é bem simples de compreender. Professor, como é que eu crio uma função exponencial no GeoGebra? Por exemplo, se o professor passou uma questão, uma função e manda você criar o gráfico. Você está criando lá de forma prática e você quer observar se aquele gráfico está coerente que você fez. Então você vem aqui, digita um f de x, um f de x igual à função que seu professor deu. Vamos dizer que ele deu 2 elevado a x. Você coloca 2, aqui você pega um quadrado elevado a um quadrado, coloca um x em cima. Porque aqui nós temos a função exponencial quando o expoente é uma variável. Vamos dizer que x. F de x igual a 2 elevado a x. Se fosse um número real em cima, uma fração, sem ter uma variável, não é função. Tem que ser 2 elevado a uma variável. Nesse caso, um x aqui, ó. Tem função de x. Beleza? Então, se seu professor deu f de x igual a 2 elevado a x, esse seria o gráfico, ó. Você iria encontrar. Lembrando, sempre o gráfico da função exponencial passa pelo número 1 em y. Agora vamos dizer que ele deu uma fração. Você tem uma fração, 1 dividido por 2, elevado... Deixa eu colocar aqui direito aqui. Parênteses, meio.
1 dividido por 3. Aqui elevado a x. Olha aí o comportamento. Você sabe que se eu dividir 1 por 3, você vai encontrar um valor entre 0 e 1. Comportamento, função decrescente. Então você pode utilizar o gráfico para você comparar se aquele gráfico que você fez manualmente no caderno está coerente. Você vem aqui e compara. Se você fez o gráfico no caderno e digitou aqui a função, vai aparecer o mesmo gráfico, dependendo de como você desenhou ele no seu caderno, beleza? Então, finalizando aqui, mais uma aula referente à função exponencial. Deus quiser, vocês aprenderam algo. E a gente finaliza aqui com um versículo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Reflita nessa mensagem, fique com Deus e nos veremos na próxima aula. Mas antes disso, se inscreva aí no canal, ative o sininho, dê um like, vamos ajudar esse canal a crescer ainda mais. Beleza? E nos veremos no próximo vídeo.